também traz essa mesma ideia, esse mesmo propósito. Assim como também no Mahabharata, que é o Evangelho, a Bíblia do Oriente, sobretudo na jornada de Arjuna, no Bhagavad Gita, também traz essa saga do Espírito na busca desse autoencontro. Então, quando a gente fala da volta do filho pródigo, a gente tem que associar também algo que é fundamental. É necessário que a gente compreenda que se houve volta, é porque teve uma ida, né? Para que nós possamos compreender com mais clareza essa volta, houve um primeiro momento fundamental na existência de cada um de nós, né? Então, na verdade, cada um de nós traz um sonho, tremendo sonho, desde o primeiro momento, né? Esse sonho ficou caracterizado quando nós encontramos lá em Gênesis essa lembrança: caminhai na minha presença e ser perfeito. Então, desde aquele primeiro momento imponderável da criação, né, que André Luiz fala de uma forma muito especial, né, tão reveladora, ele diz: para que nós tivéssemos a condição de atingirmos a idade da razão, foram necessários nada mais, nada menos de que 1 bilhão e 500 mil anos. Então a gente estava comemorando aqui a idade da Jupiara. 50 aninhos, Jupiara? Só? Você tem nada mais, nada menos do que 1 bilhão e 500 mil e 50 anos, tá? Então, isso é maravilhoso compreender, que a nossa história é tremenda. A nossa história é tremenda. Então, houve um primeiro momento em que Deus nos deu o primeiro impulso. Esse foi um fato fundamental, que nós não podemos ponderar. Tá? Nós só podemos avaliar as consequências. E a primeira consequência, como nós aprendemos lá no Livro dos Espíritos, e até mesmo por conta de André Luiz, o princípio inteligente nasceu simples e ignorante, né? E na sua viagem tremenda, aonde ele foi repousar primeiramente? Nos mares mornos da terra longínqua, do velho passado, né? Então, há 1 bilhão e 500 mil anos atrás, a nossa jornada do filho pródigo começou. Não era uma individualidade, éramos um princípio inteligente começando a experimentar na forma, tá? E por aí afora, segundo a lei que nós aprendemos a estudar na doutrina, está lá no Livro dos Espíritos, nós viajamos por diversas existências, experimentando em muitas formas, né? Aí encontramos um outro fato que é fundamental nesse processo do retorno do filho pródigo. Um outro fato tão importante, digno de nota, né? Que foi justamente essa expulsão do paraíso, né? Essa expulsão do paraíso não é nada mais, nada menos do que aquele momento que eu adquiro o pensamento contínuo. Antes, há tanto tempo atrás, eu apenas
experimentava por meio dos instintos. Nesse momento, aconteceu algo fenomenal na nossa existência, fenomenal na nossa história. É, de fato, um fenômeno, o fenômeno da mente, a mente. E a partir daí, como diz Descartes, filósofo francês, eu passei a ter a noção da minha individualidade. Isso foi tremendo, isso foi um divisor de águas, né? Pensou, logo existe. Nesse momento, porque eu adquiri a capacidade de enxergar a si mesmo, e é interessante a gente observar os animais, né? Uma vez eu assisti num programa de televisão, colocou-se um espelho diante do gato. Qual foi a reação dele? Ele achou que aquela imagem era um inimigo, entendeu? Ele atacou. Isso significa o quê? Total inconsciência da minha individualidade. Nesse momento fantástico, eu começo a olhar para mim mesmo. Eu começo a reconhecer o espelho, conforme nós experimentamos na esquete ou na dinâmica. Eu posso olhar para mim e reconhecer a minha individualidade. E a partir daí, eu sou o responsável. Isso muda tudo. Eu sou responsável por tudo, né? Nesse momento, eu passo a ser co-criador. E por aí a gente vai compreender toda essa imagem da expulsão do paraíso, né? Toda essa imagem vem traduzir o quê? Eu tenho agora a capacidade de estabelecer relações de causa e efeito. Entendeu? Adquirir a capacidade de raciocinar. Não sou mais condicionado pelos instintos. Algo novo aconteceu no meu processo evolutivo. Eu tenho agora esse feeling tremendo de fazer associações e de fazer abstrações, né? Quando na esquete Adão foge porque estava nu, olha só que coisa importante e interessante. Ali nós começamos a desenvolver o quê? O senso do que seja certo, do que seja errado, né? A partir daí, eu sou responsável. E isso foi algo tremendo no nosso processo, né? A partir desse momento, eu sou responsável pela energia. Antes, eu estava a mercê, eu era impulsionado por ela. Agora eu sou responsável e por isso eu sou capaz de fazer escolhas. A partir desse momento em que Adão come a sua maçãzinha, né? Ele se tornou um espírito tremendamente responsável por suas escolhas. Se nós analisarmos hoje, fizemos diversas escolhas, né? Quando eu estava me preparando para vir para cá, eu não sabia se eu colocava uma blusa de frio, uma blusa mais leve, sabe? Acordei 9 horas,
eu compreendo a mensagem da dor. Quando eu compreendo a mensagem da dor. E isso é nada mais, nada menos do que a presença de Deus sobre nós. Ontem eu estava levando a minha mãe para o Leão Denis e vi uma imagem que me toca muito, isso me sensibiliza demais. Um cego sem visão, pedindo a alguém para conduzi-lo. Ele pedia a alguém para conduzi-lo para o Leão Denis. Veja bem, imagina só, vocês façam uma experiência de ficar sem visão 1 minuto sequer. Como isso é constrangedor. E me veio na mente, meu filho, ali está Deus, ali está Deus, ali está a sua misericórdia, ali está a sua justiça. Quando nós compreendemos isso, é tremendo. E a doutrina espírita nos dá elementos belíssimos para compreender essa providência divina no meio da nossa vida, nas situações mais constrangedoras. Então, quando nós chegamos nesse ponto de compreender essa mensagem de Deus diante da nossa vida, diante das situações as mais dolorosas, nós damos um salto evolutivo na nossa existência. Adquirimos a maioridade espiritual. Então, dentro dessa história tremenda da nossa jornada, o primeiro momento é imponderável, foi o fenômeno da vida. O segundo momento que deveremos destacar foi justamente aquele que nós adquirimos a capacidade de raciocinar. E a partir daí somos responsáveis. Durante muito tempo experimentamos, nesse campo das escolhas, amadurecendo o nosso discernimento, amadurecendo a nossa capacidade de ver e escolher, definindo o que é certo, o que é errado, até compreendermos como Paulo nos diz: tudo me é lícito, não é isso? Mas nem tudo me convém. Esse é um estalo tremendo da consciência. Então, o grande barato é compreendermos que nós estamos numa linha evolutiva inevitável, irrevogável. Ninguém poderá fugir do processo evolutivo. E mais importante que isso, nenhuma das ovelhas se perderá. Porque é da lei da evolução voltarmos para o seio divino. E voltar para o seio divino é despertar a consciência, despertar a verdade pessoal de cada um. Na esquete do filho pródigo, existe um momento que ficou talvez um pouco desapercebido, mas eu acho que é tremendamente importante para a gente compreender esse despertar da consciência. O filho que ficou, ele se revolta, ele se rebela. E aquele filho lá que ficou é a imagem de todos nós. Esse filho é a imagem de todos nós ainda. Tá? Então, qual é o desafio de cada um de nós? É justamente aceitar a providência divina. Então, quando eu compreendo, através do conhecimento, através da verdade do Espírito imortal, a visão se amplia. Por isso que está descrito em todas as filosofias aquele ensinamento de Sócrates, que é o centro, que é o desafio
desafio que é a mensagem de todos os tempos e de todos os dias. Homem, conheces. Porque a partir do momento que eu me conheço, eu vou compreender essa potencialidade que existe, né? Aí passo a aceitar essa verdade. Aceitando essa verdade, eu aceito a mim mesmo, aceito a natureza divina, a compreensão de Deus em mim. Aceitando em mim, eu aceito tudo ao redor. Então esse é o grande desafio de cada um de nós. Despertar a consciência é esse salto quântico da evolução, é esse salto tremendo da autoaceitação, que está associado à compreensão da verdade. Quando Pilatos esteve diante de Jesus, eu acho que essa é uma das passagens mais bonitas e significativas do Evangelho. Quando Pilatos pergunta a Jesus o que é a verdade, qual foi a resposta de Jesus? Não pôde. Ele apenas permaneceu em silêncio. Pilatos não tinha condições de compreender a verdade dentro dele mesmo. Ele poderia dizer: Pilatos, tudo o que eu faço, tu também podes fazer, muito mais que eu. Tu és Deus. Mas ele não pôde falar isso naquele momento. Então hoje, e nós somos muito agraciados, tá? A doutrina espírita, conforme nós aprendemos, é de fato esse consolador redivino. Não tem nada, pelo menos para mim, que se compare em termos de revelação e de informação para a nossa transformação. Então que a gente possa cada vez mais compreender esse caminho de Deus na nossa jornada de cada dia, na nossa jornada com as nossas lutas, com as nossas dificuldades, com os nossos medos, sabe? Porque é nesse momento que nós nos voltamos para a verdade, conforme diz lá no Velho Testamento. O medo é princípio da sabedoria, né? A partir do momento que eu me reconheço limitado, pecador, entre aspas, né? Eu começo a reconhecer também a minha verdade, a dimensão espiritual de que realmente eu sou. Então, gente, essa é apenas uma forma de reforçar o que já foi dito, né? A esquete que foi apresentada, ela é um marco na nossa história, né? A história, a imagem de Adão e Eva é nada mais, nada menos do que o momento em que nós somos co-criadores, e a partir desse instante nós não temos mais que culpar ninguém pela sorte da nossa vida. Nós somos responsáveis pela energia, e tudo que nós somos ou temos ao nosso redor, nós adquirimos pela lei de ação e reação. Que Jesus nos abençoe. Anderson, Jorge, agora vamos passar a música que vai, de alguma forma, enfatizar essa questão da nossa jornada, né, e os desafios que nós temos de superar. É uma letra belíssima que vai merecer, depois dessa música, uma dinâmica, né, para a gente explorar melhor a ideia. Maravilha.
Vocês têm aí? Aleluia. Porque está muito escuro. Não quer navegar, naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar, mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas da além-mar e sabemos dar coragem pra lutar e além, estrelas do bem vão te guiar. Vai, que o Cristo seja a luz em seu lugar, que o risco não te impeça de tentar.
Carregam o barco, atracado no tempo, não quer navegar, naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. Os monstros da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar, mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas